A ONU está dizendo que nós temos apenas 10 semanas no armazém mundial de trigo global. Então, essas são as condições finais? Não existem mais direitos individuais. Nós vamos ter uma crise alimentar. A pergunta é, quão grande ela vai ser? Eles não querem acabar com a pobreza, querem trazer os ricos para baixo. Oi, tudo bem? Que bom que você chegou aqui no canal Tempo 3. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Semei Gondim e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu gostaria de pedir a você que rapidamente, se você curtir esse conteúdo, clica lá no gostei, porque todas as vezes que você clica no gostei, você impulsiona esse vídeo para que outras pessoas possam assistir. Além disso, verifica se você já é inscrito no canal, porque sempre que nós tivermos um vídeo novo agora, você será avisado. Então, clica lá em inscrever-se e se você apreciar o conteúdo, como eu já falei, clica no gostei, tá bom? Muito bem, eu quero iniciar o vídeo de hoje lendo para você um texto bíblico bem conhecido. Está em Mateus 24, verso 7. O capítulo 24 de Mateus é, na realidade, uma resposta de Jesus aos apóstolos. Ele havia sido questionado a respeito de que sinais haveriam antes da sua vinda. Jesus, então, divide Mateus 24 em duas sessões. A primeira sessão é o princípio das dores, quando começam as coisas a acontecerem, quando a terra parece gemer com dores de parto. E a segunda sessão é quando Jesus fala dos últimos sinais que já antecedem imediatamente a sua vinda. Esse sinal maior registrado por Jesus aqui é a pregação do evangelho ao mundo inteiro. Ele diz que depois disso viria o fim. Mas é importante ficarmos atentos aos sinais que apontam para o princípio das dores, para o que está acontecendo e para o que está por vir. É um chamado de Jesus para o seu povo, dizendo, prepara-te, igreja. Veja então o que está escrito no verso 7 de Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Hoje eu não vou ser a pessoa que vai discorrer a respeito desses últimos eventos. Eu estou fazendo apenas uma abertura, uma pequena reflexão para um vídeo que eu acabei vendo recentemente no Terceiro Anjo. Fica atento ao que você vai ver, porque na realidade é uma conversa entre duas pessoas que falam dos últimos eventos a respeito da fome, exatamente a respeito deste sinal referido por Jesus em Mateus 24, verso 7. Na realidade, o Brasil tem vivido uma experiência diferente em comparação com o resto do mundo. É possível que os efeitos disso que eu vou falar agora para você só sejam sentidos de uma forma um pouco mais tardia do que o resto do planeta. Mas fique atento ao vídeo que eu vou apresentar agora para vocês, em parceria com o canal do Terceiro Anjo, porque há uma expressão preocupante entre aquelas pessoas que estudam a respeito do futuro do planeta. Tem se falado recentemente que o mundo tem apenas 10 semanas de provisão regular de alimento. Depois dessa previsão de 10 semanas de alimentação, ainda num processo que parece ser natural, a maioria dos estudiosos estão dizendo que o mundo pode entrar numa crise global sem precedentes que envolverá escassez de alimento e uma provável fome jamais vista. Simplesmente assista o vídeo a seguir e tire as suas próprias conclusões. Mas em resumo, eu gostaria de dizer para você, chegou o momento de orarmos, de clamarmos a Deus em função do preparo para esses últimos acontecimentos. Que Deus nos dê sabedoria e que Ele faça com que a nossa mente esteja aberta para estarmos atentos aos sinais e nos prepararmos enquanto há tempo. Que Deus te abençoe ao assistir esse vídeo. Tem havido muita conversa ultimamente, e é por isso que estamos fazendo o podcast de hoje sobre a escassez de alimentos. E há muita coisa acontecendo globalmente neste momento, que eu acho que as pessoas já notaram. E elas têm muitas perguntas sobre este tópico. Pois é, como essa falta de alimentos se encaixa no cenário profético? Essa questão será analisada no nosso programa hoje. Bem, e agora, recentemente, a gente tem visto muita conversa girando em torno do assunto da fome ou falta de alimento. Acho que esse seria um termo mais moderno. Sendo assim, vamos analisar a questão e ver o que podemos aprender a respeito. O que podemos aprender em relação a essas fomes? Seriam elas naturais? Seriam elas produzidas por meios artificiais? A gente precisa dar uma olhada nisso. E ao fazermos essa análise, eu acho importante darmos uma olhada em textos do Espírito de Profecia, que nos dá um pouco mais de ideia daquilo que podemos esperar e quem está por trás de tudo isso.
da falta de alimento em especial. Portanto, temos algumas referências que remontam a mais de 100 anos atrás. Isso nos dá uma visão interessante sobre a conexão de todas as coisas que estamos vendo agora mesmo. À medida que a fome, carência e aflição aumentam mais e mais no mundo, a produção de alimentos saudáveis será grandemente simplificada. Os que se empenham nessa obra devem aprender constantemente do grande mestre, que ama o seu povo e tem sempre em vista o seu bem. Bem, esta é apenas uma peça do quebra-cabeça. Nós vemos que a fome e a necessidade aumentariam no mundo. O que é interessante, pois não apenas vemos isso acontecer mesmo, mas porque somos constantemente levados a crer que se fizermos tudo certo, não haverá fome no mundo. Mas este objetivo, na verdade, não é alcançável. E algumas das formas de nós obtermos saúde e mantermos nossa saúde serão simplificadas. E eu acho que vamos voltar a um modo de vida mais simples. Se nós estamos sendo honestos, o mundo está mudando em uma direção que é irreversível. E a ordem que está tentando ser implementada vai afetar a todos. E o que mais as pessoas se perguntam é: o que elas podem fazer? Pois não queremos dar a elas esse sentimento de desespero, como se elas não tivessem nada a fazer para melhorarem e se protegerem melhor. O que pode ser feito nesse caso? Porque as coisas estão mudando, as coisas estão se desenvolvendo. E precisamos saber o que fazer por nós mesmos, nossas famílias e nossos amigos. Sim, e eu acho que é isso que é importante aqui. É pegar uma imagem e tentar imprimi-la em nossa mente do que vai acontecer, para que, quando acontecer, estejamos preparados e prontos para ajudar outros também. Agora, alguns vão dizer que essas coisas que acabamos de ler em Lucas pode ser aplicado em muitas épocas diferentes, mas eu queria convidá-los a ler uma página do livro Grande Conflito. Nele, a autora diz que isso acontecerá também no futuro, um futuro em relação ao tempo em que ela vivia. E ela identifica um personagem aqui que, na verdade, é o agente por trás de todos esses problemas que veremos no futuro. Ela diz: enquanto ele parece ser aos filhos do homem um grande médico que cura todas as suas enfermidades, ele trará doença e desastre, até que cidades populosas sejam reduzidas a ruínas e desolação. É uma linguagem forte aqui, não é? Ele acaba com colheitas maduras, resultando em fome e angústia. Ele contamina o ar e milhares perecem por pestilência. Estas visitações tornar-se-ão cada vez mais frequentes e desastrosas. Veja, isso está em harmonia com aquilo que acabamos de ler, mas agora nós temos uma entidade específica por trás disso. E isso vem direto do Apocalipse. Quando o Apocalipse fala sobre esses falsos milagres e maravilhas e coisas que o diabo vai realmente vir e realizar, e que, se possível, enganaria até os eleitos, ao mesmo tempo, ele vai provocar esses desastres para que ele possa se tornar o herói. É isso mesmo. E é por isso que precisamos preparar as nossas mentes e corações. Este plano devastador explicado aqui será completado. A luta e a angústia que vai preparar as condições para esse último sistema unificado. E eles serão bem-sucedidos nisso. O nosso objetivo não é impedir que estas coisas ocorram, mas sim preparar as nossas mentes e corações para receber o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E fazer isso com o caráter de Cristo através de difíceis perseguições. Fome, perseguição, doenças, essas coisas são comuns ao longo da história, mas a única coisa que muda é o caráter do povo de Deus em meio a essa situação. E o povo de Deus tem mostrado um caráter específico em meio a estas tribulações. E a igreja remanescente também deverá ter esse tipo de caráter. Eu gostaria de ler mais uma citação aqui do livro O Grande Conflito. Ela meio que conecta o objetivo final de Satanás ao trazer à tona estas condições
e como elas são exatamente as mesmas da igreja do Papa, a igreja de hoje. E a agenda e objetivo destes dois são claramente os mesmos. Diz aqui, a política de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que ele empregou no início do grande conflito no céu. Ele professava estar procurando e promover estabilidade do governo divino, mas secretamente estava fazendo todo o esforço para garantir a usurpação deste. E esta mesma obra que ele então procurou realizar, ele também aplicou nos anjos leais. É a mesma política de engano que marcou a história da Igreja Romana. Ele professava agir como vice-regente do céu, enquanto procurava exaltar a si mesmo acima de Deus e a mudar a sua lei. Sob o governo de Roma, aqueles que sofriam a morte por sua fidelidade ao Evangelho eram denunciados como malfeitores. Eram acusados de serem aliados de Satanás. E todo o meio possível era empregado para cobri-los de opróbrio, para fazê-los parecer aos olhos do povo e até a eles mesmos como os piores criminosos. E assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir aqueles que honram a lei de Deus, ele fará com que sejam acusados de quebradores da lei, homens que desonram a Deus e que estão trazendo os juízos sobre o mundo. Estamos falando aqui hoje sobre falta de alimento, mas a verdade é que existe um quebra-cabeça muito maior, no qual a falta de alimento é uma ferramenta que vai levar a esta coisa maior, que é um mundo unificado, um sistema único no qual um pequeno grupo de pessoas é perseguido pelo aquilo que acreditam. E o que esta citação diz é que isto não somente foi o plano de Satanás desde o início, mas que também foi aplicado ao longo da história pela Igreja Católica e que será aplicado mais uma vez antes do fim do mundo. E o sistema para o qual vemos o mundo caminhando agora mesmo é este sistema que eles vêm planejando há muito tempo. Muito bem, vamos voltar à questão da falta de alimentos e estabelecer qual é a narrativa corrente a respeito disso. Pois, eventualmente, isso vai levar aos conceitos encontrados lá na encíclica Laudato Si, que, por sua vez, levará a esta agenda papal. Nós estamos, hoje, na história da Terra, caminhando para esta direção. Sendo assim, vamos primeiramente estabelecer quais são as autoridades que, no momento, estão dizendo que a falta de alimentos será, de fato, um grande problema. Com relação à escassez de alimentos, sim, nós falamos sobre a escassez de alimentos. E vai acontecer de verdade. O preço das sanções não está sendo imposto apenas à Rússia. Está sendo imposto também a muitos países, incluindo países europeus e o nosso próprio país. E devido a tanto a Rússia quanto a Ucrânia terem sido o celeiro da Europa em termos de trigo, por exemplo, só para dar um exemplo. Mas tivemos uma longa discussão no G7 com ambos os países, os Estados Unidos, que é o terceiro maior produtor mundial de trigo, bem como o Canadá, que também é um grande produtor. Então, diretamente de Biden, ele mesmo diz que estamos falando de escassez de alimentos. Esta é uma preocupação real neste momento. Seja ela criada ou ocorra de forma natural, ela ainda está acontecendo e vai continuar. E isso não está sendo dito apenas pelo Biden, que está usando isso como um pretexto para reunir as pessoas. Ele fez menção do G7, do conflito entre Rússia e Ucrânia, que aconteceu por causa lá da questão da OTAN. Então, veja bem, tudo isso faz parte de um esforço de unificação, quando, é claro, sabemos qual é a verdadeira agenda deles. Isso prepara o caminho para Satanás, quando ele virá se passando como médico do mundo. Então, essas fomes, pestilências, tudo isso são etapas que irão nos levar a esse objetivo final. Vamos ver o que donos de grandes empresas de fertilizantes estão dizendo a respeito. O CEO de uma delas disse: nós vamos ter uma crise de alimentos. A pergunta é o quão grande ela será. De acordo com ele, para suprir a falta de fertilizantes causadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia, levaria meia década na melhor das hipóteses. Talvez seja quase impossível, uma vez que a Rússia é uma grande produtora de minerais. Portanto, nós vemos aqui que
Um dos maiores produtores de fertilizantes está dizendo que pode nos levar meia década. E isso tem feito com que governos em todo o mundo passem a colocar mecanismos de controle na sua exportação de alimentos. Diz aqui que a guerra na Ucrânia fez com que governos de todo o mundo passassem a controlar a sua exportação de alimentos. É essencial que criadores de políticas parem esta ameaça, o que torna ainda mais possível uma crise alimentar. E no cerco de Jerusalém, nenhum cristão pereceu porque eles estavam atentos aos avisos. Nós temos avisos, sabemos que a fome está vindo e que há um momento em que não poderemos comprar ou vender, então não precisamos ser ignorantes e temerosos. Desde que estejamos atentos aos avisos e quando virmos estas coisas chegando, faremos o que é dito para fazermos. E é por isso que, quando mais cedo no Apocalipse 13, tem essa besta que parece um cordeiro e que representa a América, porque é a terra da abundância, é a terra das oportunidades, é a terra de todas essas coisas que são os princípios do cordeiro. Mas no final ele diz que falará como um dragão. E este Laudato Si, essa redistribuição da riqueza, e todas essas coisas falam como um dragão. Não há mais nenhum direito do indivíduo. Sim, com certeza ela está começando a falar como dragão. E eu acho fascinante que isto aconteça ao mesmo tempo em que temos a maioria católica na Suprema Corte. É a primeira vez que isto acontece na história dos Estados Unidos. Seria então tudo coincidência? Eu acho que não. Mas, Mackenzie, eu acredito que apresentamos tudo o que tínhamos para hoje. Nós ainda temos muitas coisas interessantes a comentar a respeito dessa questão da Suprema Corte, assim como outras questões também a respeito da separação entre o Estado e a Igreja, que estão em voga nas narrativas dentro dos Estados Unidos. Tem muita gente contrária a essa separação entre a Igreja e o Estado naquele país. Existe muita coisa ainda para conversar. E, como já dissemos, o nosso objetivo é conduzir vocês para as Escrituras. Vão à Bíblia. Olhem o que está acontecendo no mundo hoje. Façam perguntas. E, se vocês não entendem, contacte-nos. Pergunte como que as coisas se encaixam. Pois muitas pessoas vão dizer a vocês que tudo gira em torno do conflito da Rússia contra a Ucrânia, que esses dois países estão tendo um papel muito importante. Mas a verdade é que as profecias nos levam a focarmos nos Estados Unidos e no papado. Portanto, nós queremos direcionar o foco das pessoas para isso, mas principalmente em seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não devemos ficar irados ou nervosos, mas mostrar compaixão às pessoas que ainda não ouviram esta mensagem. Devemos focar nossos esforços em desenvolver nosso relacionamento com Deus, a fim de caminharmos como Jesus caminhou, como os apóstolos caminharam no período de dificuldade deles. Então é isso. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por nos assistirem. Deus abençoe e até a próxima.